Tem gente que não parece triste, não parece traumatizada, não parece alguém que passou por coisas difíceis. Mas você consegue observar nessas pessoas com calma e percebe uma coisa: elas não relaxam, elas estão sempre tensas, sempre desconfiadas, sempre esperando dar errado, mesmo quando tá tudo bem, mesmo quando não existe nenhum perigo real, mesmo quando ninguém tá atacando essa pessoa. Ela tá em alerta constante. E isso é uma das marcas mais invisíveis de quem sofreu muito. A pessoa até segue a vida, mas o corpo dela não esqueceu o que foi viver em insegurança emocional. E antes que você se julgue ou julgue alguém assim, eu quero começar com um ponto muito importante aqui. Quem sofreu muito não vira frio porque quer, não vira uma pessoa difícil por ego, não vira desconfiado por diversão. A pessoa vira assim porque um dia ela confiou e quebrou a cara. Ela se abriu e se arrependeu. Ela acreditou e se decepcionou. Ela se entregou e ficou sozinha. E quando isso acontece repetidas vezes, você começa a aprender uma lição sobre o mundo. Eu não posso relaxar. Você começa a achar que relaxar é perigoso, que baixar a guarda é pedir para se machucar. E aí você vira alguém que vive com o pé no freio. E o mundo chama isso de frieza, mas por dentro muitas vezes é medo. Medo de repetir, medo de confiar errado, medo de ser bobo, medo de passar pela mesma dor de novo. Quero que você entenda isso com profundidade. A defesa emocional não aparece como defesa, ela aparece como personalidade. A pessoa começa a dizer: eu sou assim mesmo, eu não gosto de gente, eu prefiro ficar na minha, eu não confio em ninguém. E às vezes isso até soa como força. Só que existe uma diferença enorme entre força e endurecimento. Força é ter flexibilidade, é conseguir escolher, é conseguir confiar quando é seguro e recuar quando não é. Endurecimento é não conseguir mais escolher, é estar sempre pronto para o pior, mesmo quando o melhor está acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te mostrar como alguém que sofreu muito começa a agir e por que isso não é drama nem frescura. É corpo, é memória emocional, é sistema nervoso. Quando alguém viveu situações de abandono, humilhação, negligência, críticas constantes, falta de acolhimento, o cérebro aprende que o mundo é imprevisível. E quando o cérebro aprende isso, ele começa a tentar prever tudo. Então a pessoa fica hiper atenta. Repara em tom de voz, repara em demora, repara em mudança de humor. E isso é exaustivo para ela, porque essa pessoa vive tentando evitar a dor. Só que a tentativa constante de evitar essa dor vira dor também. Ela vive com uma sensação de urgência, de que algo vai acontecer, mesmo quando nada está acontecendo. E aqui entra uma coisa muito importante. O sofrimento emocional repetido também é um trauma. Nem todo trauma é um grande evento, né? Às vezes, trauma é viver anos tendo que engolir, se adaptar, se controlar, se virar sozinho. Trauma é crescer sem lugar seguro para ser frágil. É crescer tendo que ser adulto cedo demais. Trauma não é ter permissão para sentir. E muita gente que sofreu muito nem sabe que sofreu muito porque normalizou isso. Ela pensa: foi assim mesmo, na minha casa era assim, eu sobrevivi. Sim, você sobreviveu, mas talvez você tenha aprendido a sobreviver com uma armadura que hoje te custa a sua paz. E isso aparece de formas muito claras. Uma delas é a dificuldade de pedir ajuda. Quem sofreu muito costuma dizer: eu prefiro fazer sozinho. E isso parece maturidade, mas muitas vezes é medo, porque pedir ajuda implica confiar, implica depender, implica se expor. E se você aprendeu que depender é perigoso, você vai preferir carregar o mundo do que correr o risco de se decepcionar. Só que o preço disso é muito alto. O corpo cansa, a mente cansa, a vida fica pesada. E aí você vê pessoas maravilhosas que resolvem tudo, que fazem tudo, que seguram tudo, mas por dentro estão esgotadas. E ninguém percebe. E tem outra defesa muito comum, que é o controle. Quem sofreu muito tenta controlar tudo, né? Não porque gosta de ser controlador, mas porque o descontrole já machucou. A pessoa já viveu caos demais, instabilidade demais, imprevisibilidade demais. Então ela pensa: se eu controlar, eu evito. E isso vira um padrão para ela. Ela quer prever o humor dos outros, ela quer prever a intenção, quer prever o futuro, né? Ela quer prever se vai dar errado. E aí ela não vive o presente, ela vive a antecipação. E muita gente chama isso de ansiedade. E é. Mas é uma ansiedade com raiz emocional profunda. Outra marca é a dificuldade de relaxar, mesmo quando tá tudo bem. E esse título é isso: quem sofreu muito não relaxa nem quando tá tudo bem, porque o corpo tá treinado pra guerra. E quando a guerra acaba, o corpo continua em guerra, porque ele não confia na paz, na tranquilidade. Ele acha que paz é só uma pausa antes da próxima queda. Então a pessoa tá num relacionamento bom e fica desconfiada, tá num trabalho bom e vive esperando dar ruim. Tá numa fase tranquila e sente culpa. Tem gente que não sabe viver sem tensão, porque a tensão virou casa. E olha como isso é triste. A pessoa encontra um lugar bom e o corpo dela diz: cuidado.
E aí, ela mesma estraga o que poderia ser cura. Ela se afasta, desconfia, testa, cria conflito. E aqui eu quero tocar num ponto delicado. Quem sofreu muito, às vezes vira difícil porque precisa testar se o outro vai ficar. A pessoa não faz isso conscientemente. Ela não pensa, vou testar. Mas ela age como quem precisa de prova. Ela fica esperando o outro errar. Ela interpreta coisas pequenas como ameaça. Ela reage forte. E por trás disso existe uma pergunta. Você vai me abandonar também? Só que ninguém gosta de ser colocado nesse lugar. Ninguém gosta de ter que provar o tempo todo. Então o outro se cansa e vai embora. E aí a pessoa confirma essa crença, tá vendo? Ninguém fica. Só que o que ninguém fala é que às vezes a pessoa não permitiu que ficassem de forma leve, porque ela estava em alerta. E eu não falo isso para te culpar, eu falo para te mostrar que existe possibilidade de mudança. Porque o primeiro passo é entender que você se protege de um perigo que já passou. Você sofreu sim, você viveu coisas difíceis sim, mas hoje talvez você não esteja mais naquele lugar. O problema é que seu corpo ainda acha que tá. Então, você vive como se ainda precisasse de armadura o tempo todo. E toda armadura pesa. Chega uma hora que você começa a sentir solidão, vazio, cansaço. Você sente que ninguém te entende. Mas, na verdade, ninguém consegue te alcançar. E isso é muito doloroso. Porque as pessoas veem você forte, mas não veem você sozinho. E o ponto de cura começa quando você aprende a reconhecer a defesa antes de agir por ela. Quando você perceber que está endurecendo, se pergunte, eu estou me defendendo do quê? Quando você perceber que está desconfiando de alguém que te trata bem, se pergunte, isso é sobre a pessoa ou é sobre a minha história? Quando você perceber que está tentando controlar tudo, se pergunte, o que eu tenho medo de sentir se eu não controlar? Porque por trás da defesa sempre existe uma emoção primária, e geralmente é medo. Medo de ser abandonado, medo de ser enganado, de ser usado, medo de ser feito de bobo. E tudo isso é legítimo. Só que você não pode deixar o medo dirigir a sua vida inteira. Você não precisa ser ingênuo. Você não precisa confiar em qualquer pessoa. Você não precisa abrir o coração para quem não merece. Mas você precisa criar aí uma diferença muito importante. O mundo não é o mesmo mundo que te feriu. Hoje você tem escolha. Hoje você tem consciência. Hoje você pode sair de situações ruins. Hoje você pode dizer não, né? Você pode se proteger de forma saudável sem virar uma pedra, né? E talvez esse seja o grande desafio. Não deixar a defesa virar identidade. Você não é a sua armadura. Você não é o seu trauma. Você não é o seu modo alerta. Isso foi um jeito de sobreviver, mas pode não ser o jeito de viver. E se você se reconheceu aqui, eu quero que você faça um teste simples. Escolha uma pessoa segura e pratique exposição mínima. Não é para se abrir tudo, é para se abrir um pouco. Dizer, eu tenho dificuldade de confiar. Dizer, eu me protejo muito. Dizer, às vezes eu fico em alerta até quando tá tudo bem. Isso é maturidade emocional. E sabe o que é lindo? Quando você se permite ser humano, o outro também se permite. E é assim que a cura começa. Não com perfeição, mas com verdade. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu não relaxo nem quando tá tudo bem. E se inscreve no canal, porque aqui a gente vai falar sobre trauma, defesas emocionais, relações e cura de um jeito real, profundo e sem te fazer se sentir errado por ter sobrevivido.